Olá, trago para vocês mais uma dica aí de Google Sheets e hoje a dica é utilizando a função procv, tá certo? O que é que essa função faz? Essa função ela vai procurar o objeto que está na célula que você selecionou e ela vai procurar na vertical utilizando o nome encontrado na coluna, referenciando linha, certo? E coluna desse objeto procurado, certo? Aí eu estou aqui com o nome tabela base, que é o que a gente vai utilizar aí para fazer esse teste aí, né? Certo? Aí eu estou colocando aqui o número 1 e o número 2 para a gente entender aí como a função ela faz a leitura na hora de fazer essa procura, certo? Que nada mais é do que a procura na vertical, ok? Eu tenho aqui os meus dados, né? Tabela que eu tenho aqui, e eu quero trazer o item, o valor dele correspondente ao que está nessa célula, tá certo? Aqui tem recebimento. Eu preciso também ter essa mesma referência em outra tabela. Quando a gente trabalha com várias colunas, aí isso facilita muito o nosso trabalho, tá certo? Eu vou pegar aqui, como é que eu vou fazer? Igual, certo? Igual procv, apertar tab, e agora eu vou selecionar o item que eu estou procurando, certo? Recebimento, ponto e vírgula, aonde? Nessa tabela. Vou apertar F4 para travar coluna e linhas, que vai travar essa tabela que eu selecionei, tá certo? Ponto e vírgula, o índice que eu estou procurando. O índice é o número da coluna. 1, 2. Eu quero jogar esses valores lá, então 2. E agora ponto e vírgula, e eu quero o valor exato, certo? Vou digitar aqui no Google Sheets, é 0. Fecho parênteses e dou Enter. Veja, aqui eu vou cancelar só para a gente fazer o teste. Aqui ele está pedindo para fazer o preenchimento complemento, né? Que ele já entendeu o que eu quero, mas nesse caso eu vou cancelar aqui. Então, veja que ele trouxe o valor correspondente ao que foi com relação ao recebimento, certo? Aí, se eu quiser dar continuidade ao meu processo, como eu travei essa tabela, né? Quando eu cliquei aqui F4, eu travei a tabela, então eu posso clicar e arrastar. Ele vai me trazer os valores correspondentes, certo? Mas aí eu estou fazendo essa busca e esse número não existe, esse dado. Eu vou acrescentar aqui se erro, abro parênteses, vou clicar no final da função e vou apertar ponto e vírgula, certo? Vou colocar aspa, eu posso escolher um traço, um 0. Caso não encontre, ele vai me trazer isso aqui. Se erro, então ele vai me trazer esse valor daqui, tá certo? Então eu vou dar Enter. Veja aqui, se eu acrescentar aqui mais o item, por exemplo, teste, só para a gente ver como é que fica. Ele não vai trazer o valor, mas vai trazer um traço devido a não encontrar aqui o valor nesta tabela, tá certo? Vou clicar e arrastar. Veja que aqui no final ele não trouxe, ou seja, esse dado, se der um erro, o que acontece? Se a gente não colocar isso, ele vai trazer aqui uma nomenclatura aqui estranha, porque não existe esse número, ele vai dizer que não existe, ó. Vou dar Enter, ó, tá vendo? Então é interessante a gente fazer dessa forma. Vim aqui, colocar um se erro. E no final da função, aspas, coloco um traço, fecho aspas, fecho parênteses, fechando a função se erro, certo? Dou Enter, ele vai me trazer um traço. Caso eu adicione aqui, ele mesmo assim não vai trazer, porque eu teria que fazer outra seleção. Por isso que é interessante a gente fazer
a tabela e já completa, né? Se não tiver, aí vai ter que fazer a modificação nessa parte aqui. Vamos dizer o intervalo, né? Dessa tabela, tá certo? Então, fica aí mais uma dica aí do Google Sheet para vocês. E vamos compartilhar aí, pessoal. Dá uma força aí o canal, tá certo? Eu sempre tá postando novidades aqui e sempre coisas relevantes, tá certo? Que realmente são utilizadas aí na prática. E para quem trabalha com planilhas, isso é muito interessante, tá certo? Obrigado a todos pela atenção. Até a próxima.